Bom dia. Retornando com o estudo do livro Estude e Viva. Hoje é o capítulo 3. O capítulo 3, ele se baseia no Livro dos Espíritos, questão 4, que eu vou ler aqui para vocês, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Aí a Falange Espírito da Verdade responde: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra de homem, e a vossa razão responderá. Aí vem o Kardec. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, o primeiro texto é esse que vai ser discutido aqui no Estude Vivo. O segundo é o capítulo 18, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem do Novo Testamento. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Então, são essas duas passagens, essas duas mensagens que vão ser objeto das psicografias aqui, né? Então, vamos à primeira de Emmanuel, que se chama Em Todos os Caminhos. Depois a gente vê a de André Luiz, tá? Em todos os caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão da responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Tá? Então, o fato de Deus estar conosco não nos livra das nossas responsabilidades. Tá? Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a sua espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível que te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual uma criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode a mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem sem que despendas mínimo esforço. É bom, né, a gente pensar que eu não fiz nada, mas estou aqui com essa paisagem maravilhosa, esse sol brilhando, meu coração batendo, meus rins trabalhando perfeito. A gente não valoriza não, né? Cada vez que a gente vai ao banheiro, a gente tem que agradecer o rim que está funcionando, porque se o rim não funcionar em 24 horas, oló, minha filha, vai para outro plano. A gente respira quantas milhões de vezes? Né? Por quê? Porque tem um coração bombeando e um pulmão funcionando. Bota os dois na doença para vocês verem como é difícil, né? O ato de respirar, quem está com uma efizema pulmonar sabe, né? Querer respirar e não poder. Então, na hora que você não estiver conseguindo acreditar que Deus está contigo, pensa nessas coisas, né? Deus está presente até no meu ato de respirar.
Não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta. Não assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que você respira. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Que coisa linda, não? Para alcançar a felicidade, se você fizer o que te cabe, Deus fará todo o resto, tá? Então, poxa, que chamada a nossa fé, né? Isso aqui, muito embora eu não tenha visto muita correlação entre isso e as mensagens, eu achei linda essa mensagem da Emmanuel. Oh, meu Deus. Eu vou ler logo o André Luiz, porque aí quando eu começar a falar, eu falo de uma vez só, né? Até o final do vídeo. Então, o André Luiz manda o seguinte: prescrições sempre novas. São pequenas frases que ele vai dar. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Busca o que você realmente quer. Às vezes aquilo que te parece ser o seu tesouro não é seu tesouro, tá? Mas para você enxergar o que você realmente quer, você tem que primeiro botar o quê? Luz na sombra para ver o que te falta. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Então, como alimentar princípios superiores? Sempre tentando fazer o melhor que você pode em cada coisa que lhe couber fazer. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência e na lógica. Então, não seja um crédulo. Submeta essas coisas todas que são ditas em termos de espiritualidade, submeta à razão, sim. Foi para isso que Deus nos deu um raciocínio, um cérebro tão bem acabado. Se vocês olhassem na teoria da evolução, quantos milênios demorou para o cérebro humano se formar e ter as capacidades e a gente não consegue usar nem 10%? Né? Deus não perderia tanto tempo formando um cérebro tão maravilhoso para a gente se recusar a pensar, gente. É até uma blasfêmia. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade. Essa é comigo, né? Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Nossa, eu tenho transpirado tanto, mas tá difícil, hein? É por causa da disfunção da hipófise, da tireoide, desculpa. Critique o que você fale ou escreva. Perdão. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Depois eu vou falar sobre isso aqui, tá? Não inculpe os outros por suas decepções. Somos os arquitetos dos nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação da nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Então vamos falar de tudo agora, né? Nossa, deixa eu beber uma aguinha. O primeiro texto de Emmanuel é um exercício de fé, né? Fé e inabalável. Tem um vídeo que eu botei sobre o Kardec fala da fé inabalável e a frase que muitos espíritas conhecem é: fé inabalável é aquela que pode encarar a ciência de frente, tá? Então, quer dizer, na verdade, não é a ciência, é a razão, né? Que a razão não condena nada. E ela se submete à razão e tem toda uma lógica. Então, por isso chama-se fé raciocinada. E o Emmanuel, ele exemplifica bastante isso aqui. Quando ele diz, seja qual for a experiência, saiba que Deus está conosco em todos os caminhos. Ponto. Isso é ponto pacífico. Você tem que saber isso. Parte da tua fé
é fundamentado nisso. Isso é o alicerce da sua casa. Deus está sempre contigo. Seja lá o que estiver acontecendo, Deus está com você. Mas isso, o fato de Deus estar contigo, não significa omissão de responsabilidade. Então, isso não te exonera dos seus encargos, dos seus compromissos nas obras de Deus e nos compromissos que você assumiu com a lei divina. Aí ele dá os exemplos. O peixe mora na água gratuitamente, mas ele tem que nadar com esforço próprio. A árvore também, gratuitamente habita o solo, né? Mas tem que dar frutos. E nós também estamos aqui usufruindo de tudo que a natureza nos coloca à disposição, fora as coisas que a própria vida, né? A nossa família, os nossos afetos, tudo isso está à nossa disposição, nosso intelecto, nossa saúde. Mas isso não é de graça. Quer dizer, é de graça, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos o intelecto, mas se a gente não estudar, não pensar, não raciocinar, não adianta nada. Vamos ser uma barata, né? Uma barata ambulante com 2 pernas, sem antena. Porque só vamos falar abobrinha. Entendeu? Então, muita gente está se recusando a esse nobre ofício que é pensar, raciocinar, buscar as coisas, buscar as causas das coisas. Por que isso está acontecendo? Aí você chega no porquê daquilo, mesmo que sejam pequenas respostas, né? Por que eu estou respirando? Porque meu coração precisa desse oxigênio. Mas para que meu coração precisa desse oxigênio? Para oxigenar o sangue. Mas para que isso? Para poder levar oxigênio para todas as células do corpo. Tá entendendo? Num porquê, você vai voltando até chegar a Deus, até chegar à criação, até chegar à causa primária de todas as coisas, a causa das causas, que é Deus. Então, quando você tem essa coisa bem entranhada, quando você está imerso, encharcado dessa certeza de que você tem a sua responsabilidade, que você fazendo a sua parte, Deus fará dele, você só tem que fazer o seguinte: confiar, seguir, trabalhar e construir no bem. Tudo que você fizer, pensar no bem. Se você, antes de fazer alguma coisa, vê que isso vai causar prejuízo a alguém, abstenha-se de fazer, busque uma outra forma que não seja magoando ninguém, que não seja prejudicando ninguém, tá? Não existe, para quem já teve acesso à lei de Deus, vamos voltar ao Evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você já tem ciência dos princípios cristãos, se você já teve acesso a leis divinas e você conscientemente se recusa a cumpri-las, isso será muito cobrado de você. Agora vamos lá, digamos que o hindu, que nunca teve acesso à lei cristã, ele age de contra a lei cristã, vai ser cobrado, porque a responsabilidade é de todos, mas vai ter um peso muito menor a responsabilidade dele, por quê? Pela ignorância. Então, por exemplo, se uma criança bota a mão, os dedinhos lá na tomada, ela vai levar o choque, né? Vai levar o choque, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo aquilo, não é isso? Agora, você adulto, que já sabe que botando o dedo ali leva um choque. Se você for levar o choque e botar o dedo ali, né? Aí a consequência vai ser bem pior, tá? Por quê? Porque você vai estar tentando conscientemente contra algo que você já sabia. E é isso que está resumido nessa pequena oração. Constrói para o bem. Guarde a certeza de que para alcançar sua felicidade, se você fizer o seu dever, Deus fará o resto. Então é simples, né? Parece pelo menos simples. É a gente tentar, nesse mundo, cumprir a lei. É muito difícil, não é fácil, porque cumprir a lei exige renúncia. Renúncia ao eu. Renúncia aos aplausos da sociedade. Renúncia à aprovação familiar, muitas vezes. Renúncia à aprovação dos que são caros, amigos, né? Muitas vezes
Você gosta muito de uma pessoa, mas ela está numa conduta errada, que você não pode aceitar. Se você já está, né, dentro da cultura e da lei divina, você não pode entrar na dela. Você respeite a pessoa e tudo, mas, por exemplo, se a pessoa sai todo dia para ir para um meretrício, né? Você vai fazer o quê? Você não tem como amarrar essa pessoa, né? Mas você sabe que isso faz mal, então você vai com ela? Não. Você ama muito a pessoa, grande amigo seu, entrega ela a Deus. Mas você, já sabendo das coisas, se você for, vai ser muito mais cobrado do que o seu amigo que não sabe. Ok? Aí vem o André Luiz e uma por uma aqui. Nossa, primeiro, veja o que você quer realmente. O que a gente realmente quer? É o que está aqui nessa vida? É enriquecer? Tudo bem que você queira saúde para trabalhar, tudo bem que você queira um trabalho para sobreviver, isso você realmente quer. Mas o que é o principal, né? A gente vem falando isso desde o primeiro vídeo do canal, que é a verdadeira propriedade, que é o patrimônio espiritual da gente. Então, ele manda, a procura da luz inclui combate à sombra. Então, busque em você qual é o defeito que você pode hoje atacar, entendeu? E aí coloque isso como um real querer, porque se você não quiser, você não conseguirá. Parte primeiro da vontade de querer sobrepujar um defeito. Isso não significa que você, ao querer, você já vai conseguir. Você vai ter que se disciplinar, você vai cair, vai dizer, nossa, eu não queria ter feito isso de novo. Aí você vai, errei de novo, mas você está atento, entendeu? Quando você está atento, você começa a se disciplinar, você começa a pensar por que eu estou errando aqui, por que isso está sendo o automatismo, por que isso está sendo automático, né? Aí você toma consciência daquilo que até então era inconsciente. E no momento que você olha para aquele negócio e diz assim, eu quero mudar isso. E aí você joga a sua vontade, o que você realmente quer. Então, para isso, você tem que jogar o quê? Luz naquilo que está na sombra. Aquilo que você se nega a ver. Aquela inveja. Todo mundo diz que é invejado, todo mundo diz que a inveja existe, mas ninguém admite ter inveja, não é? Então, a inveja está dentro de todos. Todos nós temos. O egoísmo está dentro de todos, o orgulho está dentro de todos, a vaidade está dentro de todos. E são os lugarzinhos que a gente tem que botar lá para ver. Agora, vamos, né? Vamos falar de humano para humano, gente. Vamos pegar aquele que é mais fácil, que você já está mais atento e começar desses, né? E aqueles mais difíceis, se você puder procurar ajuda, procure. Porque eu fui tentar pegar o mais difícil sem ajuda e me ferrei, tá? Então, é necessário, de repente, para você encarar algumas sombras suas, uma ajuda terapêutica, tá bom? Alimente princípios superiores. E como você faz para alimentar, né? Você pode ter os princípios, mas você tem que estar sempre alimentando. Por quê? Formas de pensamento, vamos lá. Forma de pensamento é o seu pensamento alimentado. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então ele está dizendo, alimente os superiores. Como você faz isso? Realizando o melhor. Então, tudo que você fizer, faça o melhor de si mesmo. Você quer varrer uma casa, varra da melhor forma. Você quer lavar o carro, lave da melhor forma. Entendeu? Tudo que você vai ajudar uma senhora a atravessar na rua, faça da melhor forma. Nada de má vontade. Vai fazer? Já que eu tenho que fazer essa coisa que eu odeio fazer. Por exemplo, passar roupa. Eu detesto passar roupa, eu não passo. Eu compro roupa que não precisa passar. Mas, digamos que eu chegasse e minha mãe tivesse com um problema qualquer que não pudesse, eu tivesse que passar a roupa. Já que eu tenho que fazer essa coisa chata, vamos fazer da melhor forma para não ter que fazer de novo. Não é isso? Use o discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. A convicção espírita significa fé. A fé, o espírita tem uma fé raciocinada. Por isso, a convicção espírita ela se baseia na ciência da lógica. Se aquilo
que está sendo apresentado para mim é lógico, é viável, é racional, eu acredito naquilo. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. O que é cultivar? Gente, quem cultiva aversões cria infelicidade. Isso é perigoso, eu não sei lidar com isso, gente. Não é que é assim, você cria aversões, não é isso. Eu não cultivo aversões. Mas o meu jeito de ser, ele gera aversões em várias pessoas. E eu sei disso, eu vejo isso. Muitas vezes eu tento mudar algumas coisas, mas em outras não dá. Você é você, né? Então, atenda à paz com todos. Você pode até, para viver em paz, ficar, né, de algumas maneiras quieto, não discutir, procurar. Mas às vezes você não faz nada, você só é você. E isso já causa uma aversão em algumas pessoas infelizes, entendeu? Então, quem cultiva essas aversões cria infelicidade. E é uma verdade. Vou fazer o quê? Né? Eu só posso fazer assim, me perdoa por existir, porque muitas vezes só a minha presença já é uma aversão à pessoa. Por quê? Não sei. Talvez essa seja uma sombra que eu precise iluminar, né? Mas eu às vezes não sei, às vezes a pessoa dá uma pista assim, às vezes tem uma ou outra que dá uma pista. Você vê, né, que é ou porque eu estudei bastante, que eu estudei muito, que eu tenho cultura e a pessoa não teve oportunidade, às vezes é isso. Mas não, eu acho muito que é porque eu não me escondo de botar minha opinião, eu não escondo de trazer as coisas à lógica, de mostrar os paradoxos de determinados pensamentos, entendeu? Então, quando você faz isso, você expõe a contradição de uma pessoa, você se torna uma pessoa mal vista. E aqui, nesse ponto, isso cabe muito para mim, que é melhor ficar calada e não mostrar isso do que criar uma aversão, porque essa aversão vai me causar infelicidade, né? Eu não sei se a infelicidade vai ser em mim ou na outra pessoa, né? Mas talvez seja o caso, né? De pensar antes de apontar essas contradições, talvez. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Então, aonde você tiver uma oportunidade de servir à lei de Jesus, sirva, não perca oportunidade alguma. Tá? Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Esse aqui merece um comentário porque ontem eu me imiscuí num debate sobre a descriminalização do aborto. E eu fui questionada por uma amiga minha que é espírita, ela dizendo: eu admiro você, espírita, defendendo a legalização do aborto. Então, vamos lá, vamos para a crítica do que eu falei. Na verdade, eu não defendi a legalização do aborto. Por quê? Porque legalizar o aborto seria obrigar os médicos a praticar, os médicos do SUS, a praticarem, a realizar o procedimento de aborto. E eu, como filha de um obstetra espírita radicalmente contra o aborto, como era meu pai, jamais poderia admitir que ele um dia fosse obrigado a fazer isso porque a lei manda. Então, como espírita, como filha de espírita, de obstetra e tudo, eu não posso ser a favor da legalização do aborto que imponha aos médicos a obrigação de realizar o procedimento. Porém, como espírita, eu sou contra o aborto, para o meu corpo, para quem vier me perguntar, eu estou na dúvida, faço ou não faço aborto, eu vou aconselhar não fazer. Mas eu não posso impor o que eu acredito, o que eu acho aos outros. Deus não faz isso, por que eu vou fazer? Além disso, não adianta. O aborto é crime, é considerado crime na lei brasileira. Mas não tem ninguém preso. Não tem nenhuma clínica fechada. Todo mundo sabe onde tem clínica de aborto. Se não souber, é só perguntar que alguém sabe no teu entorno. 1 em cada 5 mulheres já fez aborto e já conhece onde tem uma. Ou sabe o nome de um remédio abortivo, ou de um chá abortivo. Então, gente, vamos olhar isso com um olhar
de racionalidade. Ah, vai aumentar o... Não, não vai não, gente. Olha só, eu fumava, né? Você talvez não fumasse. O fato do cigarro ser liberado te tornou fumante? Então, quem não quer fazer aborto continuará não fazendo. Quem é que vai fazer? Quem quer fazer. E aí, o que eu defendo é que se legalize? Não, já disse que não. O que eu defendo é que se descriminalize. Por quê? Primeiro que é uma hipocrisia, um crime que não pune ninguém. Que crime é esse? Se não pune ninguém, é que nem outros crimes que tem aí, que não, nada mais são do que o gerador de uma grande corrupção, de uma rede de corrupção, como é o jogo do bicho, né? O jogo do bicho era uma contravenção, deixou de ser crime. Mas movia quanto de corrupção por trás disso, né? De organizações paralelas. O tráfico, mesma coisa, né? Por que não determinadas drogas não são legalizadas? Porque o tráfico gera um dinheiro, uma caixa 2 aí muito grande, para grandes pessoas, né? Não vamos esquecer daquele helicóptero que foi achado com, né, algumas toneladas de pasta de coca, né, que era de um senador da República. Então, condicionar a gente a achar que o traficante é o negro do morro, mas os grandes traficantes estão de colarinho branco, terno e gravata, no poder. E da mesma forma, acontece na questão do aborto. Vamos colocar em dados bem claros. A mulher sempre teve o seu corpo, digamos assim, como uma propriedade do homem. Por séculos e séculos, era resguardada a virgindade da mulher. A mulher teria filhos se o homem quisesse, ela era obrigada a ceder aos impulsos sexuais do marido o que ele quisesse. E até hoje a gente vê isso acontecendo, né? O número de feminicídios tem crescido no Brasil cada vez mais. E o número de agressões mesmo. A Lei Maria da Penha não veio à toa, né? Mulheres agredidas, 90% das agressões são dentro de casa, pai, irmão, marido, namorado, ex-namorado, ex-marido. É uma tristeza isso. Depois, vamos ver outra coisa. Não é só por conta disso. Então, muitas vezes a mulher, num relacionamento, ela nem tá afim. E não tá afim de ser mãe, tá se protegendo. Não existe método anticoncepcional infalível. E às vezes ela é forçada ao ato, né, pelo próprio companheiro. E aí ela engravida. E esse companheiro diz assim: o problema é seu. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano 2000 o IBGE estimou em 2.500.000 famílias no Brasil eram chefiadas por mulheres sozinhas com seus filhos. Isso no ano 2000. O censo de 2010 apontou que esse número tinha chegado a 10 milhões, certo? Então, em 10 anos, de 2,5 milhões virou 10 milhões. Vocês sabem o que significa isso? Aborto masculino. Então, homens que acham que a mulher não deve abortar, homens que fazem as leis anti-aborto, homens que são a favor da pena de morte, homens que são a favor da redução da maioridade penal, homens que falam que bandido bom é bandido morto, homens que querem tomar conta do corpo da mulher, que acham que se a mulher andou com uma saia curta, ela tem mais a que ser estuprada, que homens acham que a cultura do feminicídio é uma invenção, que não existe agressão à mulher no Brasil, homens que acham que não existe machismo no Brasil. Esses homens, né, foram aqueles que sempre exigiram que nós não votássemos, que nós não pudéssemos ser eleitas, que nós não podíamos estudar, que nós não podíamos trabalhar, que nós tínhamos que casar virgens, que nós não podíamos usar calça comprida, que nós não podíamos mostrar a barriga se estivéssemos grávidas na praia.
Tudo isso foi obstáculo, gente. Tudo isso foi obstáculo que foram colocando sobre nós, mulheres. E ainda resta esse. Porque vejam bem, o argumento é: não pode tirar a vida, mas essas pessoas acham que nos casos de estupro, tudo bem. Anencéfalo, tudo bem. Não é? A vida não existe nesses casos? Ou só existe? E aí a gente ouça, a mulher que se cuide, tem muito método contraceptivo, ela tem que se cuidar, porque senão ela vai ficar dando por aí, é muito engraçado, vai ficar dando por aí e depois vai abortar. Então a gente vê que é um controle do comportamento da mulher. Isso é feito até pelas próprias mulheres também, tá? Então, a coisa está muito mais nisso, no controle do comportamento da mulher, no controle do que a mulher faz com o seu corpo, de como ela orna o seu corpo, tanto é que as mulheres estão sempre se embelezando para agradar homem, é que reside a questão do aborto, tá? Então, eu acho o seguinte, se você vier me perguntar, Lelê, eu devo abortar? Eu vou dizer, olha, eu acredito que não, por isso, por isso, por isso, por isso. Lelê, você é a favor da descriminalização do aborto? Sou. Sou e sou mesmo, porque aborto não é crime. Por que não é crime? Porque não tem ninguém preso. Não tem ninguém acusado de aborto, nem mulheres, nem médicos. Então, que crime é esse? Que crime é esse que não tem punição? Você conhece, no mínimo, 2, 3 mulheres que fez aborto. Se você conhecesse um assassino, realmente, você iria na delegacia, não ia? Por que você não faz isso com a mulher que abortou? Então, vamos parar de hipocrisia, né, gente? Aborto não é crime, é um ilícito. O que é um ilícito? Quando você contrai uma dívida e não paga e se torna devedor, isso é um ilícito, mas nem por isso você é um criminoso. Quando você estaciona o seu carro em cima de uma calçada, isso é um ilícito, está sujeito a multa, mas não é um crime. Entenderam a diferença? Crime é uma coisa, crime exige sanção. Se o Estado, sanção no sentido punição, se o Estado não está punindo nenhuma mulher, nem nenhuma clínica de aborto, é porque isso não existe esse crime. Ele só é um crime na lei, não é a lei que não pegou, digamos assim. Porque continua havendo milhares e milhares de abortos. Aí sim entra a questão social. As mulheres que podem vão lá, pagam boas clínicas, né, com higienização e fazem seu procedimento. E as que não podem, as que não tiveram acesso a uma clínica de aborto, a um médico ou qualquer coisa dessa, fica no ouvir dizer, uma diz para a outra, olha, eu já ouvi, eu trabalhei em São João do Meriti um tempo e a gente fazia esse trabalho, a gente ia nas favelas para fazer conscientização, né? E aí a gente, por exemplo, fala, a camisinha, a gente pegava uma banana para demonstrar como botar a camisinha. Então havia casos, quando a gente voltava na casa da mulher, estava aquela banana na mesa da sala com aquilo, porque ela achava que aquilo era uma simpatia. Era só botar uma camisinha na banana e podia transar à vontade. Gente, é assim. Nosso povo é ignorante, infelizmente. Não vamos julgar o nosso povo pela nossa oportunidade de estudar. A grande maioria não teve oportunidade de se esclarecer, mal terminou o primário, o fundamental, teve aprovação automática, gente. Vamos olhar isso. A pílula era dividida, era comunitária. Você transou hoje, toma um comprimidinho. Eu vi isso, gente. Eu vi isso. Não foi ninguém que me contou. Então, vamos ter mais empatia com essas mulheres, porque essas mulheres não têm acesso ao pós-aborto. Esse é o problema. Elas não vão chegar na rede do SUS e o SUS vai ser obrigado a abortá-lo. Mas elas vão chegar no SUS, no pós-aborto, e poder dizer que é um problema de aborto. Porque se elas chegam passando mal e dizem que é aborto, o SUS é obrigado a notificar. Notifica, mas não fazem nada. Mas ela é considerada uma criminosa perante a lei, perante sua família, perante ela mesma. E ela quer não ter que ter, além de todo o drama, porque quem pensa que mulher gosta de abortar, que a mulher gosta de tirar o filho, está muito enganado. Isso é uma grande violência. É uma grande violência.
E é uma violência não só física, como psicológica para a mulher. E aí o que ela não precisa mais ainda é de um monte de dedinho apontando para a cara dela e um chapéu de criminosa. Vamos ser cristãos mesmo, gente? Vamos ser cristãos, tá? Deixa cada um, porque Deus mesmo não se meteu nessa questão, né? Deixa cada um com a sua consciência, cada um que responda a Deus pelos atos que praticou, né? Na questão da formação da sua família. Porque para o homem é muito fácil dizer que a mulher tem que seguir com uma gravidez e depois sumir, não pagar pensão, ela não tem como achá-lo, ela não tem como. Muitas vezes ela tem que assumir também o drama de ter que mandar o pai do seu filho para a cadeia, porque não querem pagar pensão. É muito fácil. Homem falar é fácil, não é ele que vai carregar na barriga, não é ele que vai ficar desempregado, né? Não é ele que vai ter que ouvir aí candidato dizendo que tem que ganhar menos porque engravida. Não é ele que vai ter dupla jornada. Então, para ele é um crime. Não, mulher tem que ter. Mas vai ver se algum dia limpou o cocô de um neném na vida. Tá bom, gente? Então, eu gosto, por isso que, entendeu a aversão? É isso. Porque eu gosto de colocar as coisas como elas são e não como elas se parecem. O aborto parece ser um crime? Parece, tá na lei, né? Mas cadê? Você já viu alguém preso? Não. Então eu boto a coisa. Não, é realmente. Pensa, né? Eu não estou dizendo assim, no momento que descriminalizar o aborto, você é obrigado a fazer aborto. Não, ninguém é obrigado. Vai fazer quem quer fazer, como vai fumar quem quer fumar. Não é porque o cigarro está vendendo aí em qualquer mercado que todo mundo vai fumar. Vai fumar quem quiser, não é? E muito mais, as pessoas que são contra o aborto não fazem essa campanha com as gestantes, que a mulher está grávida e fumando. Aí vai fazer essa campanha? Está matando feto. Não vai, não vai. Então aí está bem clara uma grande, grande hipocrisia. Tá bom? Por isso, estou esclarecendo aqui. Eu sei que eu vou levantar um monte de pedra aí para cima de mim, mas é isso. Eu não sou a favor da legalização, porque a legalização obrigaria médicos, né, a violarem seus princípios. Mas a descriminalização, sim, não será um crime, continuará sendo ilícito. Isso pode até ser sujeito, se o pai for contra, né, e coisa, entrar com uma ação para impedir a mulher de praticar e tudo, tá entendendo? Mas não crime, tá legal? Eu acho que é isso, gente. Partilhe as tarefas do bem geral, porque com Jesus o ideal de um coração é o ideal de todos. O meu ideal é que a gente viva com um pouco mais de empatia e com um pouco mais de solidariedade, tá? E ao contrário do que muitos podem achar, o meu ideal não é matar feto, não, é proteger quem já está vivo, tá bom? É dar alguma condição e dignidade a quem já está vivo, não a uma vida em potencial que em alguns momentos nem cérebro tem, né? E como eu já falei anteriormente, tá bom? Que Deus os abençoe e nos acompanhe toda semana.